Crianças, tudo bem? Como vocês estão? Olha, eu espero que todos estejam muito bem. Apesar do frio que tem feito esses dias, né? Vocês não estão com frio? Ai, eu tô passando frio esses dias. Mas eu espero que vocês estejam super bem, né? De saúde, espero que vocês estejam estudando, fazendo alguma coisa bem bacana aí durante a semana, nesse tempo que ainda a gente não pode sair, não é verdade? Mas espero que esteja tudo bem. Então, eu tô mais uma vez aqui para contar a nossa história, continuar contando a nossa história que a gente tem visto aí nesses últimos domingos, né? E para isso, antes disso, eu queria orar com vocês para pedir para Deus estar nos abençoando, né? Em mais uma aula de escola dominical. Então, antes da gente ir para nossa história, nós vamos orar. E eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos, fique bem concentrado naquilo que eu vou falar, tá bom? E vamos orar então. Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado e tem nos provido de todas as coisas, Senhor. Obrigada por mais essa aula, que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que possa ser bênção na nossa vida. Fica com cada aluno, com cada papai que está assistindo. É o que te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes da gente começar a nossa aula, nós vamos relembrar o nosso versículo que a Protan já tinha falado lá na outra aula. Tá lá em 1 Samuel 15, 22, que fala assim: é melhor obedecer a Deus. Vamos falar de novo? É melhor obedecer a Deus. 1 Samuel 15, 22, tá? A gente não pode esquecer disso, porque a nossa aula fala sobre isso também, que é melhor obedecer a Deus, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula? Vamos lá! Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar a aula que a gente viu semana passada, né? Com a Protan. A gente estava falando sobre a Arca da Aliança. Vocês lembram da Arca da Aliança? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho uma Arca da Aliança. Olha que bonitinha a minha Arca da Aliança. Tá vendo? Olha só que gracinha. Pois é, nós vamos falar dela. Continuar falando sobre a Arca da Aliança. O que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles estavam em guerra contra os filisteus, não era isso? Então, e aí aconteceu alguma coisa. Eles estavam perdendo a guerra, né? E quando eles viram que eles estavam perdendo a guerra, o que vocês acham que eles pensaram em fazer? O que vocês lembram que eles estavam pensando em fazer? Olha lá, eles estavam todos animados, tá vendo? Porque eles estavam perdendo a guerra. E aí eles tiveram uma ideia: pegar a Arca da Aliança e levar lá junto na batalha para eles ganharem a guerra. Porque algumas vezes o povo de Israel, quando estava em guerra, Deus mandou que eles levassem a arca junto, né? E com isso eles venceram as guerras. Só que dessa vez eles fizeram isso por conta própria e falaram: vamos fazer o seguinte, a gente leva a Arca da Aliança e a gente vai ganhar essa guerra. Só que Deus não tinha mandado eles fazerem isso. E aí eles desobedeceram a Deus, porque eles tiraram a Arca da Aliança lá da casa de Deus e levaram para a batalha. E sabe o que aconteceu? Deus não tinha mandado e Deus tinha falado que não era para tirar de lá. Eles desobedeceram. E o que é desobediência? Desobediência é um pecado, certo? E Deus não se agrada quando a gente comete esse pecado, qualquer pecado, né? Mas nesse caso foi a desobediência. E por causa da desobediência deles, o que aconteceu? Eles perderam a guerra. Olha lá, eles todos desanimados, tá vendo? Porque eles perderam a guerra. Só que não ficou só nisso não. Sabe o que aconteceu mais? Alguém lembra o que aconteceu? Os inimigos foram e pegaram a Arca da Aliança do povo de Deus. E para isso, eles tiveram que fazer, sabe o quê? Eles mataram
os filhos de Eli, tá vendo? Que cuidavam da arca. E aí eles levaram a arca da aliança embora. Tiraram do povo de Deus e levaram embora. E eles ficaram muito tristes, porque a arca da aliança era algo que era muito valioso para o povo de Deus. Só que Deus castigou o povo, por quê? Porque eles desobedeceram, eles levaram a arca sem Deus permitir que eles levassem, né? Porque a arca tinha que ficar na casa de Deus, não tinha que ser tirada de lá. E aí eles desobedeceram e Deus não se agradou disso. E além deles perderem a batalha para os filisteus, eles foram tiraram deles a arca da aliança, que era uma coisa muito valiosa para o povo de Deus. E aí, todo mundo estava em guerra, estava todo mundo chateado, porque tinham perdido a guerra, porque tinham levado a arca embora. E um dos guardas, uma das pessoas, dos mensageiros, foi lá falar com Eli, falar o que estava acontecendo, né? Porque na cidade começou o maior alvoroço, assim, e ele estava lá sentadinho lá na entrada da cidade e ele não enxergava mais, porque ele já era bem velhinho. E aí um dos mensageiros foi lá e disse para Eli o que estava acontecendo, porque ele ouviu as pessoas falando, comentando, né? E aí ele falou, mas espera aí, o que está acontecendo? O que houve? E aí o mensageiro deu a má notícia para ele, de que além deles terem perdido a guerra, os filhos dele tinham sido mortos na guerra e, para piorar a situação, os inimigos levaram a arca de Deus embora. Ele ficou tão chocado com aquela notícia que ele caiu da cadeira e bateu a cabeça e quebrou o pescoço e morreu. Acredita? Pois é. Por causa dessa desobediência, muita gente morreu na guerra, muita gente ficou num sofrimento. Tudo por quê? Por causa da desobediência, né? Por que a desobediência? Deus podia ter deixado eles levarem a arca lá para a guerra, como eles já fizeram várias vezes. Mas sabe por que Deus não quis que eles levassem? Porque ele não queria que o povo pensasse que era por causa da arca da aliança que eles iam ganhar a batalha. Deus não queria que o povo confiasse na arca, porque quem a gente tem que confiar sempre em tudo? Somente em Deus, não é verdade? Então o povo não tinha que colocar a esperança deles e acreditar que a arca ia fazer com que eles ganhassem a guerra, não é verdade? Eles tinham que confiar em Deus. Mas, e por conta disso, eles acabaram pecando e Deus não se agradou disso e Deus castigou o povo de Israel, fazendo eles perderem, um monte de gente morrer e a arca da aliança foi embora. Os inimigos levaram lá para um lugar, para casa de um Deus falso, porque só existe um Deus, né, criança? Só existe o nosso Deus, o nosso Senhor. Deus que mora lá no céu, não é verdade? Mas eles acreditavam, os outros povos acreditavam em outros deuses falsos que não podiam fazer nada. E eles levaram a arca para casa de um desses deuses falsos. E como que era o nome desse deus falso? Alguém lembra aí? Dagon, né? Era esse aqui, ó. Tá vendo? Esse era o deus Dagon. E eles levaram a arca para a casa desse deus falso e deixaram a arca lá, né, na casa dele. Durante a madrugada aconteceu uma coisa muito estranha. Quando alguém foi lá de madrugada para ver, né, eles viram que a arca estava lá e que o Deus deles, olha lá, estava no chão todo quebrado, tá vendo? Cabeça de um lado, mão de outro, mão do outro. Ele estava todo quebrado e eles
falaram, nossa, o que será que aconteceu? Aí o que eles fizeram? Eles foram, colocaram no lugar de novo e deixaram lá. No dia seguinte, de novo, quando alguém foi espiar, eles estavam ali, ele estava ali, ó, tudo no chão. Tá vendo? Todo despedaçado. E o povo começou a ficar com medo, porque não foi só isso que aconteceu, do Deus deles cair no chão e quebrar todinho. O povo tava ficando com doença, começaram a surgir, olha aqui, ó, tá vendo? Começaram a surgir umas bolas assim no corpo, uns caroços no corpo das pessoas, e eles começaram a ficar com medo, né? Porque eles falaram, o que será que tá acontecendo? É essa arca aí, é essa arca que tá fazendo com que o nosso povo fique doente, com que o nosso Deus caia e se quebre todinho. Não, a gente não pode mais ficar com essa arca aqui. A gente tem que levar essa arca embora, porque o Deus deles deve ser muito poderoso, porque ele tá castigando a gente, porque a gente trouxe essa arca aqui, não é? Então eles decidiram fazer uma coisa. Eles decidiram devolver a arca para o povo de Israel. Isso mesmo, decidiram devolver a arca para o povo de Israel. E aí, eles mandaram, só que teve algumas especificações que eles tinham que fazer, ó. Eles colocaram 2 vacas, tá vendo? Puxando, e eles tinham que mandar uns presentes para eles, para compensar, porque eles pensaram assim, não, se a gente mandar uns presentes para eles, vai ser melhor, né? Porque eles não vão ficar tão bravos assim com a gente, porque a gente levou a arca embora. Então, essas 2 vaquinhas, ó, estavam puxando, eles fizeram um carro novo, tá vendo, ó? Esse carro aqui é novo, eles fizeram tudo bonitinho, ó lá, os presentes, as 2 vaquinhas levando, e eles levaram de volta para o povo de Israel. Só que eles foram parando em alguns lugares, né? E o povo não queria ficar com aquela arca da aliança lá. Por quê? Porque eles tinham medo que pudesse acontecer alguma coisa com eles, porque eles sabiam o que tinha acontecido lá. E finalmente a arca chegou nas mãos lá do povo de Israel. E quando o povo viu que a arca estava chegando, nossa, olha, eles ficaram na maior alegria, tá vendo? Eles ficaram na maior alegria porque a arca estava de volta, né? Mas vocês acham que aquele povo que roubou a arca deles estava devolvendo porque eles estavam arrependidos? Ai, a gente tem que devolver porque a gente está arrependido de ter feito mal, ter roubado algo tão importante para eles. Vocês acham isso? Eles não estavam arrependidos. Eles só estavam querendo devolver a arca para eles não terem que ficar mais doente, para eles não sofrerem as consequências do pecado deles, não é verdade? E aí, em vez deles se arrependerem, né, e acreditarem no Deus verdadeiro, não, né? Eles escolheram que eles não iam acreditar no Deus verdadeiro. Eles tinham o Deus deles e eles iam continuar lá. Então o arrependimento deles não foi sincero, né? Então o que acontece quando a gente peca? Quando a gente peca e faz alguma coisa errada que não agrada o coração de Deus, a gente tem que se arrepender. E o que é se arrepender? Se arrepender é ficar triste por aquilo que a gente fez, que a gente sabe que desagradou o coração de Deus, né? Que desagradou o coração de Deus, que desagradou o coração da mamãe, do papai. Então, quando a gente desobedece, a gente tá entristecendo o coração dos nossos pais e também de Deus, né? E o que Deus fala que a gente tem que fazer? Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender. E arrepender é sentir tristeza por aquilo que a gente fez, que a gente sabe que é errado. E a gente tem que procurar a não fazer de novo, não pecar de novo,
né? É isso que Deus quer da gente, que a gente se arrependa e que a gente faça todo o possível para a gente não fazer de novo, né? Isso é se arrepender verdadeiramente, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós fazemos coisas erradas, mas a gente tem que se arrepender do nosso pecado, tem que pedir perdão a Deus e tem que procurar não fazer de novo. Depois que o povo de Israel teve a vitória, né? Josué colocou uma pedra no lugar. Isso aqui é muito importante. Colocou uma pedra no lugar para que todo mundo lembrasse da vitória que o povo de Israel tinha tido sobre o inimigo. E colocou o nome nessa pedra de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E está lá em 1 Samuel 7,12. Vamos repetir? Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12, tá bom? Muito importante. Bom, aí o que aconteceu? Quando a arca voltou para o povo de Deus, eles ficaram muito felizes. E aí, Samuel disse para o povo que eles tinham que se arrepender de todas as coisas ruins que eles tinham feito, né? Porque Deus não se agradava do pecado. E aí o povo realmente se arrependeu dos pecados, né? Se arrependeu, pediu perdão e pediu ajuda de Deus para que não voltassem a cometer os pecados. E o que vocês acham que aconteceu depois que eles se... Olha, gente, é um carro. Desculpa. O que vocês acham que eles fizeram depois que eles se arrependeram? O que aconteceu depois que eles se arrependeram? Isso mesmo, eles ganharam a guerra. Eles tiveram uma outra batalha contra os filisteus e eles ganharam a guerra. Porque Deus estava se agradando deles, porque eles tinham se arrependido dos seus pecados e tinham pedido perdão pelos pecados. E se arrependido de verdade. É importante que a gente se arrependa de verdade, porque Deus conhece o nosso coração. Quando a gente fala, eu me arrependo de ter mentido para minha mãe, mas lá no fundo a gente não se arrepende, Deus não se agrada disso. Deus conhece o nosso coração e sabe quando a gente está falando a verdade. Então, é muito importante, tá bom? Nós sermos verdadeiros e nos arrependermos de verdade. Porque Deus é um Deus justo, é um Deus bom e Ele perdoa os nossos pecados se a gente se arrepender de coração, tá bom? Então agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula e pedindo a Deus para que Ele nos ajude quando a gente for pecar, para a gente se arrepender de verdade e a gente pedir para Deus forças para Ele nos dar, para nós não cometermos mais esses pecados que desagradam a Deus, tá bom? Então nós vamos fechar os nossos olhos de novo e nós vamos pedir para Deus isso e agradecer pela aula que nós tivemos, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, muito obrigada porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Muito obrigada porque o Senhor morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos confiar em Ti, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor está sempre do nosso lado. Queremos Te pedir para que o Senhor nos ajude a não pecarmos mais, Senhor, a nos arrependermos sinceramente dos nossos pecados quando cometemos, ó Pai, e que o Senhor esteja nos perdoando, Deus, de tudo aquilo que fazemos que não agrada ao Senhor, mas que o nosso coração esteja sincero, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Obrigada por mais essa aula, obrigada por cada criança que está assistindo, por cada pessoa que está assistindo, que o Senhor esteja abençoando a semana de cada um, que o Senhor esteja cuidando e que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um. Fica conosco, Deus nos abençoe. É o que te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, daqui a pouquinho eu já volto porque eu vou mostrar para vocês qual é a lição dessa aula e
qual é a lição da nossa semana, tá bom? Já volto. A nossa lição para esse domingo, para hoje, é essa aqui, ó. É a lição 14, que a gente faria em classe, tá bom? E a nossa lição para a semana é da página seguinte aqui, ó. Essa aqui, tá bom? Então, não esqueça de fazer a sua lição, de mandar lá no nosso grupo pra gente ver as lições lindas que vocês têm feito, tá bom? Desejo para vocês uma ótima semana, muito abençoada para cada um de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.